Senhor Presidente em exercício, senhoras secretárias, Senhor Presidente da Câmara, senhores vereadores, senhores deputados, senhoras e senhores, boa tarde. Senhor Presidente, tenho que confessar que, mais uma vez, a sua fronesis impressionou-me. Faço aqui um parênteses, àqueles que não sabem o que é fronesis e antes que pensem em fazer-me um auto de fé por não apreciarem as minhas terminologias, fronesis, segundo a ética aristotélica, é, de uma forma simples, a sabedoria prática. Obviamente que, neste caso, refiro-me à sabedoria da prática autárquica do Sr. Presidente e nenhuma outra. Pelo que, aproveitando a oportunidade, deixem-me, antes de mais, parabenizar a Câmara Municipal de Lisboa, na pessoa do Sr. Presidente, pela vitória da nossa cidade no Prémio de Capital Europeia Verde 2020. Como é sabido, este prémio é atribuído anualmente pela União Europeia com o objetivo de reconhecer os esforços das cidades com um plano para se tornarem amigas do ambiente e que envolvam a sua população na sustentabilidade ambiental, social e económica. Trata-se de um bom prémio, é uma boa notícia para a cidade. Mas se algum trabalho foi reconhecidamente feito em algumas destas áreas em Lisboa, são públicos e notórios os graves problemas que a cidade atravessa no que respeita a estes mesmos espaços. O Parque de Monsanto, pulmão verde da cidade, é porventura o exemplo mais paradigmático desta gestão pública que suscita algumas dúvidas em grande número de cidadãos. O Plano de Gestão Florestal, elaborado em 2010 e aprovado pela Autoridade Florestal Nacional, onde estão caracterizados todos os aspectos geográficos do parque, bem como os programas e critérios de intervenção, ainda está muito longe de ser concluído. Pior, as responsabilidades mínimas, como a simples limpeza da mata, não têm sido assumidas pela gestão do parque e pela Câmara. Segundo os peritos, há algumas zonas da floresta que não são limpas há vários anos e têm arbustos e silvas quase do tamanho de árvores. Há algumas semanas ficamos a saber que dirigentes das prestigiadas associações ambientalistas Quercus e da Associação de Promoção ao Investimento Florestal acusaram diretamente a Câmara de Lisboa de não limpar bem os terrenos do Parque Florestal de Monsanto, receando a ocorrência de incêndios e a dimensão que possam atingir. Não podemos receber um prémio de Capital Europeia Verde e deixar que coisas destas aconteçam com total impunidade de responsabilidades por parte da atual variação. Continuamos sem saber se o Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa, aprovado nesta Assembleia em julho do ano passado, poderá ou não ser de novo modificado, uma vez que o Sr. Vereador da Estrutura Verde, José de Sá Fernandes, e o Sr. Presidente Fernando Medina mostram-se convictos de que o documento terá de voltar à apreciação dos vereadores, no que seria uma violação grosseira do regimento desta Assembleia e das decisões dos senhores deputados e presidentes de junta eleitos aqui presentes. Com o acidente de um autocarro turístico numa árvore na Avenida da Liberdade, a Câmara decidiu chamar a si de novo a responsabilidade pelo arvoredo daquela artéria, anunciando que também vai assumir a gestão das árvores em todo o eixo entre o Marquês de Pombal e entre Campos. Esperemos é que não voltem a cortar as árvores caso haja acidentes, porque também não cortam as cabeças quando estas pensam mal. Mas o que não podemos é vir para esta augusta casa falar em descentralização e, a reboque de um acontecimento mediático, retirar de imediato direitos às freguesias. Freguesias que têm sucessivamente chamado a atenção da Câmara para a insuficiência de material e pessoal para fazer frente às novas responsabilidades relativamente aos espaços verdes. A Plataforma em Defesa das Árvores afirmou recentemente, a este propósito, que os espaços verdes e o Arvoredo de Lisboa estão a ser vítimas de incúria sistemática por parte da Câmara e de algumas juntas de freguesia. O projeto Uma Praça em Cada Bairro foi maioritariamente entregue a urbanistas e arquitetos, deixando de fora os arquitetos paisagistas. Como reflexo desta decisão, temos agora algumas praças áridas, desérticas, sem árvores nem espaços verdes. Ganhamos um prémio, de facto. Mas parece que temos ainda muito trabalho pela frente. Ainda o facto de termos tão pouco tempo para analisar a sua informação escrita, Sr. Presidente, que esperemos mudar com a revisão do regimento, obrigou-nos a ficar algumas noites sem dormir. E no meio disto tivemos uma visão. A visão de que Lisboa era ainda o Licipo e era governada pelos deuses do panteão greco-romano. É verdade. O executivo camarário foi transformado aos nossos olhos nos deuses clássicos. E quem era quem? Bom, vi ao longe, num ambiente parnasiano, um grupo de ninfas a fumar substâncias estranhas e em alta agitação. Porquê? Ora, exatamente,
porque estavam acompanhadas por Febo Apolo. E quem era Febo Apolo? Obviamente, o senhor vereador Ricardo Robles. E eu fiquei sem perceber se todo aquele entusiasmo era do que fumavam ou se era da sua flauta mágica, senhor vereador. Pelo que a curiosidade levou-me a verificar, e nem flauta nem mágica, era apenas uma lira na qual dedilhava a dar-lhes música, e eu pensei, ora bem, cá está, típica atitude bloquista, dão música, mas fazem pouco. Esperemos que todas as escolas de Lisboa acabem por adquirir um sistema de segurança eficaz no próximo ano letivo, já que o senhor vereador não foi capaz de o fazer de forma eficiente neste período. Nem escolas, nem segurança, só promessas. Eis que por mim passa aos saltos a irmã gêmea Diana, deusa da caça, com arco e flecha em riste, a ver se caçava subsídios ou empresas privadas para distribuir trabalho, pois que isto de assumir responsabilidades culturais não é fácil. Ela era, claro, a senhora vereadora Catarina Vaz Pinto, que até ficava muito bem com as vestes da deusa, não desfazendo, mas achei melhor ir embora antes que levasse uma flechada por falar demais. Surge então Palas Atena, deusa da guerra, mulher de armas, deusa da sabedoria, obviamente a senhora vereadora Paula Marques, que tem tentado e se esforçado por resolver este flagelo que é a habitação em Lisboa. Teve azar, senhora vereadora, com a notícia de hoje, o Licipo ter subido 44 posições no ranking das cidades mais caras do mundo, ocupando o 93º lugar, muito devido não só à subida dos combustíveis, restauração, mas principalmente habitação. Esperemos que consiga compensar isto com os programas de renda acessível, entre outros, embora tenhamos algumas dúvidas. Apareceu então Mercúrio, ou Hermes, mas não Trismegisto, pelo menos ainda não, mensageiro dos deuses e também protetor dos comerciantes e dos dinheiros. Claro, senhor vereador João Paulo Saraiva, devo dizer-lhe que, com base na informação e também nos dados disponíveis em maio e comparando com o período homólogo, cresceu a cobrança de impostos diretos cobrados, que estão 170 milhões de impostos até ao final de maio, MI a cair, IUC estável, derrama pela metade e o IMT a subir, o IMT o principal responsável pelo crescimento da rubrica de impostos diretos. Portanto, o crescimento da cobrança de imposto parece dever-se fundamentalmente à coleta das transmissões de imóveis no contexto atual do elevado crescimento dos valores imóveis transacionados no município de Lisboa. A receita cresce assente no IMT, no imposto que representa atualmente 64% da receita. A cobrança da taxa viu-se reduzida para cerca de 24 milhões de euros, menos 5 milhões de há um ano, 5 milhões esses que há 5 anos diziam respeito à cobrança da taxa municipal de proteção civil, e sobre esta não existe nada mais a dizer, apenas existe uma coisa a fazer pelo município, que é devolver. Em resumo, a receita corrente no total, 281 milhões de euros, apresenta uma quebra de 4% face ao período homólogo. Se incluirmos as receitas de capital, a quebra é de 6%. Não fosse a inclusão do saldo de gerência, em valor superior ao dobro de 2017, existiria uma redução no encaixe total da receita. Do lado da despesa, as despesas correntes crescem 32%. Está a ser um bocadinho pesado, senhor vereador, assim vai ser difícil voar com as asas que tem nos pés. Surge, no entanto, puxado num carro por alguns animais ferozes, com certeza era puxado que ia guiar sozinho, tenho dúvidas, de ar bonacheirão e bem disposto, quem mais senão o senhor vereador Sá Fernandes, como Deus Baco ou Dionísios. Obviamente, depois da sua vinha receber um prémio, não poderia ser outra coisa que não o Deus do vinho. Mas isso seria limitativo, tendo em conta os seus altos poderes tectónicos. Afinal, é responsável por uma das principais religiões de mistérios, a par dos mistérios de Eleusis da deusa Deméter. Mas os seus mistérios dionisíacos são tão misteriosos, senhor vereador, mas tão misteriosos que são como os resultados do seu trabalho. Ninguém os vê, a não ser com vinho. Entretanto, surge o deus dos infernos, Hades, que isto de chegar o verão e ter de andar transportes públicos é a visão do inferno, com o senhor vereador Miguel Gaspar. Reforço da Carris no polo da ajuda, elétrico 24 a funcionar, dia mundial da bicicleta, partilha de carros 100% elétricos, não é suficiente, senhor vereador, não chega. É claro, eu dir-lhe isso às segundas-feiras, pois que diz que apanha a Carris nesses dias, mas como nunca o encontrei, nem conheço ninguém que o tivesse encontrado para lhe dar o recado, não lhe pude transmitir. Entretanto, o deus do desporto atlético, das virtudes rápidas e determinadas, muitas vezes apressadas, daí a guerra, Deus Marte ou Ares, o senhor vereador Duarte Cordeiro. Ainda tem muitas guerras a travar nas suas áreas, senhor vereador, e estaremos cá para ver se está à altura. Por fim, vislumbro ao fundo dois irmãos, Neptuno e Júpiter, sem conseguir discernir bem
quem era quem, mas pelo tamanho do tridente, atenção que o tridente é o sceptro do poder, e por meter tanta água sem nunca responder às minhas questões, só podia ser o Sr. Presidente da Câmara, o Deus dos mares. Pelo que Júpiter, ou Zeus, o pai dos deuses, era o Sr. Vereador Manuel Salgado. O que até tinha lógica, não só pela barba, mas principalmente porque é ele que domina o património imobiliário da Câmara e todas as obras, ajustes diretos, indiretos, etc., que se fazem na cidade, pelo que quem tem isso na mão tem o poder e assim reinar sobre os outros deuses deve ser, nestes moldes, tarefa facilitada. Pois que no capítulo de Direção Municipal de Urbanismo e Direção Municipal de Projetos e Obras são inúmeras as intervenções, ou melhor, são inúmeras as listagens de intervenções no espaço público, mas sem qualquer tipo de informação adicional e rigorosa, o que torna difícil e complexa a sua análise, principalmente quando só é fornecida 3 dias úteis antes de ser debatida. Não podemos esquecer as falhas a nível da rede viária e de alguns troços fundamentais da cidade, que atualmente estão num estado muito avançado de degradação, causando diversos acidentes, como são os casos, entre outros, da zona que liga Belém a Algés, Rua Bartolomeu Dias e Rua de Pedroço, Rua Ferreira Borges em Campo de Ourique, o início da Avenida Infante Santo, etc. As falhas ao nível do pavimento são inúmeras, os diversos remendos não resolvem os problemas dos condutores, pelo contrário, onde estava um buraco passa a existir uma lomba. Sabemos que a Câmara tem demonstrado um grande apoio no acompanhamento de projetos e obras do programa como Pavimentar Lisboa 2015-2020, mas, mais uma vez, não é suficiente. A Câmara deve ter um papel mais ativo e não pode deixar avançar o estado de degradação de troços fundamentais para a circulação da cidade. Essa circulação está desordenada e basta uma pequena perturbação para Lisboa ficar bloqueada. É fundamental olhar para os que vivem e para os que trabalham na cidade. Obras de decoração de pouco servem se a organização viária não for estrategicamente pensada. E hoje, com a notícia da venda do imóvel classificado de interesse público desde 1984, do Beato, em tempo do Senhora CDS. Deputada, o CDS é tempo. Muito obrigada. Como eu dizia, a notícia de hoje da venda do Convento do Beato por parte do grupo português Cerealis para a Suíça Larfa Properties dá-nos ao menos a esperança de o projeto urbanístico ter sido entregue ao arquiteto Tomás Salgado, que com certeza fará um trabalho que respeite o património, ou ao menos assim o desejamos. Finalizando, senti-me frustrada por ver os destinos do Olicipo neste conjunto de deuses. Porém, e isto é a vantagem de ser de história, lembrei-me de como esta situação acaba. Podem os deuses pagãos vigorarem por algum tempo, mas um dia, que será em breve, um dia virá a democracia cristã, na sua consubstanciação coligárquica, e finalmente substituirá os deuses pagãos, disse. Muito obrigado, Senhora Deputada. Vamos dar a palavra ao Sr. Presidente de Câmara para responder.